Fala, rapaziada! Sejam muito bem-vindos a mais um giro de notícias aqui do Vascão. Hoje vamos falar do jogo de Vasco e Bragantino, que vai ocorrer nesse sábado, também das especulações de jogadores que podem já estar em tratamento com o Vasco, também da decisão da Transferban pela FIFA e da decisão do Tribunal de Justiça contra a 777. Logo após a nossa chamada. Fala, rapaziada! Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e senta o dedo no like, galera, que ajuda a gente aqui a chegar a mais vascaínos. Agora falando do jogo de Vasco e Bragantino, que vai ser sábado, dia 31, às 9 horas da noite, em São Januário. E o Vasco precisa seguir com esse aproveitamento do estádio, né? Seu mando de campo, fator casa. O Vasco precisa manter isso até para poder subir um pouco na tabela ali e sair perto da zona de rebaixamento. E Brasileirão, a gente precisa chegar mais perto ali do meio de tabela, o mais rápido possível, até para não poder sair muito de perto ali dos primeiros colocados, já que o Vasco pensa e almeja, né, acredito com o Diniz, em chegar ali perto de uma pré-Libertadores ou até mesmo, quem sabe, uma Libertadores. Diniz que já vai estar tendo um pouquinho melhor resultado, né, e com a parada do Mundial, provavelmente ele teria um reajuste aí e uma melhora ainda mais significativa. É o que ele pensa, Pedrinho também pensa isso e falou até para o Lédio Carmona, né, comentou com o apresentador. Vasco que não terá para esse jogo Luiz Gustavo, zagueiro, pelo terceiro cartão amarelo, e o volante Hugo Moura, também por terceiro cartão amarelo. Luiz Gustavo já tinha o Lucas Freitas jogado contra o Melgar e o Hugo Moura, o Jair. Jair, que pode ter uma saída aí para um clube, que eu já vou falar sobre essas especulações, mas antes disso, seria o jogador que provavelmente deve substituir o Hugo Moura. Então, falando do jogo contra o Bragantino, o Vasco que precisa dessa vitória, deve manter o mesmo time que jogou contra o Melgar. Agora, é saber se vai ter o mesmo aproveitamento contra o Bragantino do que teve contra o Melgar, pela Sul-Americana. Agora falando das especulações, galera. Essas especulações podem ter a saída de Jair para o Ceará, tá? Ceará está querendo contratar o Jair, só que por empréstimo e gostaria só de pagar metade do salário para o Vasco. Eu, particularmente, acho errado se o Vasco fizer uma transação dessa. Primeiro, que ainda vai manter um salário, metade do salário do Jair, que eu acho que não é legal, e não vai ter o jogador. Jogador que parece, pelo treinador, pode ser importante na caminhada do Vasco. Então, depois do jogo que foi contra o Melgar, eu não sei se o Diniz estaria feliz em perder esse jogador pro resto da temporada. Até porque, na sua pós-jogo, na sua coletiva, Diniz foi um pouquinho... falou bem do Jair, falou que até era um jogador que ele queria levar para os clubes que ele treinou, então seria talvez ele não queira que esse jogador saia, mas existe essa possibilidade. Vasco que estava deixando o Jair de lado, né, para poder fazer uma possível transferência se o jogador não tiver uma certa quantidade de jogos no Brasileiro. O jogador que pode também estar vindo é o zagueiro Rafael Tolói, que está livre no mercado. Então o Vasco pode já estar em conversações com o zagueiro, e Vasco que ainda acredita em precisa melhorar seu tipo de zagueiros ali, né? Apesar de ter Maurício Lemos, João Vitor, Lucas Freitas, mas ele acha que ainda tem sofrido muito gols e talvez precise melhorar a qualidade desses jogadores. Um atacante que possa estar fechando também com o Vasco, né? Seria o Elinho, que está no Toluca, né? Esse teria que envolver dinheiro, provavelmente, mas seria um jogador bom ali para cair pelos lados. Também tem um outro jogador que seria pela ponta esquerda, que é o Vitor Sá. Vitor Sá que está no Krasnodar da Rússia, né? É um jogador que, para mim, seria espetacular. Jogador que
saiu do Botafogo, né? E fazia muito bem aquele lado esquerdo, jogador que chega bem, marca gols e com bastante qualidade. Então, seria uma grande oportunidade também do Vasco de qualificar melhor esse elenco. A FIFA, que anula o transfer ban que ela tinha colocado imposto ao Vasco, já que o Vasco, e ela entende da recuperação judicial do Vasco, ela não teria como pagar essa dívida, né? Então, ela liberou o Vasco para contratar novamente. O Vasco estaria livre agora nessa próxima janela para fazer as contratações. Isso foi um fator muito bom que aconteceu para o Vasco. Outro fator é o Tribunal de Justiça, que cedeu ontem o ganho de causa contra a 777 e mantém o Vasco no controle da SAF como o associativo. Então, o Vasco ainda mantendo Pedrinho ali como principal, né? E garantindo uma possível, né, venda do Vasco futura, já que esse ganho não é só para o associativo, é para o Vasco em si, para uma possível venda também. Isso qualificaria muito o Vasco, deixaria esse ganho aí da Justiça nessa primeira instância muito boa para uma possível venda do Vasco. Então é isso, galera. Os giros de notícias são esses. Vasco que vai jogar sábado contra o Bragantino. Não esqueçam, qualquer notícia de jogador, possíveis contratações, mais também, a gente vai estar trazendo aqui para vocês. E eu fico por aqui hoje. Um grande abraço e fiquem com Deus.